Olá, alunos, bom dia, boa noite. Vamos iniciar o nosso assunto, né, para a P2, já para o final do semestre, e vamos falar sobre a terceira patologia do grupo de patologias que envolvem alterações de linguagens nos adultos. Ambas patologias elas são adquiridas, né, através de acidentes ou doenças e acometem indivíduos adultos, ok? O terceiro grupo de patologia que envolve os adultos com alterações de linguagem é a disartria. Nós já falamos de afasia, de apraxia de fala e agora nós vamos falar um pouco sobre disartria. Eu vou estar introduzindo aqui o assunto, tá? Vai ser uma aula breve, porque eu quero tratar muito isso dentro de sala de aula com vocês. A disartria, ela é considerada um nome coletivo para um grupo de distúrbios que vai estar relacionado com a fala ocasionada por alterações no controle da musculatura dos mecanismos de fala. Essas alterações, elas vão ser resultados de danos ocasionados lá nos centros de execução da fala, ou seja, a nível, né, de córtex cerebral ou de encéfalo como um todo, tendo em vista que todo o encéfalo ali, tronco encefálico, os hemisférios, áreas talâmicas, ou então até o próprio cerebelo, eles compõem esses processos que vão fazer parte, né, das execuções do processo de comunicação da fala humana. Tá? A disartria, ela é a perda da capacidade de articular as palavras de forma normal. Aí a gente vem com a primeira pergunta. Mas, professora, isso também não cabe ao termo apraxia de fala? Porque lá na apraxia a gente aprendeu também que existe uma perda da capacidade de articular essas palavras. O que diferencia a disartria da apraxia? A gente vai ver aqui nos conceitos. Disartria, ela é diferente de apraxia da fala nos seguintes aspectos. Quando a gente fala em apraxia da fala, nós estamos falando em um comprometimento da capacidade de programação da fala, ou seja, a sequência dos movimentos musculares para produzir os fonemas, aí as sílabas, em consequência as palavras e as frases e o texto de uma forma geral. O paciente com apraxia, ele possui o comprometido essa capacidade. Não possui nenhuma alteração muscular ou mesmo de compreensão dos processos de linguagem. É uma alteração altamente motora, de programação voluntária. Já o sujeito que possui disartria, ele também ele possui alterações musculares, diferente do apráxico. O indivíduo com apraxia não possui alterações de musculatura, mas sim de programação em articular o som. O paciente disártrico, ele possui alterações musculares, que vai incluir paralisia desses músculos, fraqueza desse músculo, ataxia ou que é movimentos involuntários que vão afetar essa locução dessa fala. E isso impede com que esse sujeito desenvolva uma comunicação adequada. Tá? Ele não possui alteração
nos órgãos fonoarticulatórios. Por exemplo, não possui falta de tecido, não possui incoordenação dessas estruturas. Possui uma alteração a nível cerebral nos aspectos que coordenam e movimentam toda a parte fonoarticulatória da fala. E aí vai incluir essas alterações na função do ato de falar. Tá? Logo, a disartria é causada também por uma lesão no sistema nervoso central ou no sistema nervoso periférico, tá? E vai se referir a um grupo de desordens, tá? Da fala, com alterações das funções motoras da respiração, fonação, ressonância, articulação e prosódia. Tá? É bem interessante que lá na apraxia nós não temos alterações, né, de respiração, de ressonância ou mesmo de articulação. É uma programação que está alterada e envolve esses grupos que fazem parte da fala. Na disartria existem alterações nessas funções e isso vai alterar o quê? A fala propriamente dita. Então, a disartria, o tipo e a gravidade dela vai depender da extensão e da localização da lesão ali no encéfalo, né? É muito importante que nós tenhamos isso em mente. Quando a gente fala em alterações de linguagem que envolve o adulto, a doença em si não implica necessariamente a alteração de linguagem no indivíduo, mas o local em que essa lesão está ocorrendo e a extensão, ou seja, o tamanho dessa lesão é que vai determinar os aspectos de linguagem nesse indivíduo, tá? Existem vários tipos de disartrias que nós vamos também aprender no decorrer das aulas, assim como existem alguns tipos de afasias, né? Na realidade, 8, também existem alguns tipos de disartria. No entanto, existem algumas dificuldades que elas são muito comuns no quadro disártrico desse paciente. A gente observa que o paciente que possui uma disartria, ele tem uma fala um pouco mais arrastada. É como se ele tivesse uma lentidão ao pronunciar as palavras. Ele pode falar muito baixo, tá? Ou então, às vezes, ele apenas possui a capacidade de sussurro na emissão das palavras. Possui uma fala muito lenta. Por quê? Porque existe além da incoordenação da musculatura, essa musculatura ela também pode estar hipotônica ou até mesmo hipertônica, fazendo com que essa rigidez ou essa questão, né, que está totalmente flácida, dificulte essa articulação de uma forma mais eficiente, tá? O indivíduo com disartria, ele também pode falar muito rápido e entre os dentes, aquela fala tão rápida que parece que ele nem consegue articular. É claro que isso vai depender do tipo de disartria que ele possui, ou seja, o local da lesão que ocasionou aquela alteração de fala. Ele vai pode apresentar também alterações de entonação das palavras, tá? Ou seja, a prosódia, o ritmo, né? A intenção, a intensidade, as entonações que ele precisa dar para esse texto.
Ele também pode apresentar alterações na ressonância, ou seja, ele pode apresentar uma fala muito mais nasalada, né, como se fosse falando ali totalmente pelo nariz. E ele também pode apresentar dificuldades na mobilidade da língua, lábios e mandíbulas, principalmente quando nesse quadro possui uma hipotonia da musculatura, ou seja, flacidez desses órgãos fundos articulatórios. Tá? Então, essa é a nossa introdução do termo de disartria, e aí já comecem a estudar sobre o assunto. Tá? Até a próxima aula.